Ei, bem-vindo ao novo vídeo. O próximo vídeo é sobre um homem que mora perto da floresta e notou regularmente uma estranha criatura olhando para sua casa na escuridão. A certa altura, ele se cansou e decidiu pegar sua câmera e sair para filmar. O que ele capturou na câmera é bastante assustador, e o próprio homem não tem ideia de que tipo de criatura se esconde na floresta. Poderia ser um lobo ou coiote, mas você quase juraria que sua forma é humana. Algumas pessoas pensam que o dono da casa que filmou também pode ter capturado uma segunda criatura menor. O homem conta que foi assediado por um grupo de criaturas hostis e inexplicáveis por vários meses. Sua aparência é bizarra e de outro mundo, levando alguns a especular que eles podem não ser deste mundo. Ele também menciona nunca ter acreditado em criaturas criptídicas ou poltergeists, então essa experiência foi muito estranha para ele. Não sabemos se essas criaturas ainda estão aterrorizando sua casa, mas esperemos que já tenham desaparecido. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e apertar o sino de notificação. E antes de começarmos, curta o vídeo. Um homem estava pescando em algum lugar no Lago Ontário, no Canadá, quando encontrou uma criatura marinha que lembrava o Ogopogo. O Ogopogo é um famoso monstro do lago, muitas vezes comparado ao Nessie do Lago Ness, e faz parte do folclore local e das lendas dos povos indígenas das primeiras nações, especialmente do povo Silks. Infelizmente, o homem só conseguiu capturar a criatura por alguns segundos antes que ela voltasse a nadar rapidamente. Esta criatura específica também foi chamada de Kobe, e é um criptídeo que se acredita habitar o Lago Ontário, um dos grandes lagos da América do Norte. As descrições da criatura variam, mas muitas vezes é retratada como uma grande serpente aquática semelhante a um monstro marinho. Relatos da serpente do Lago Ontário descrevem avistamentos de uma criatura com um corpo longo semelhante ao de uma cobra e uma cabeça semelhante à de uma cobra ou dinossauro. No vídeo ele aparece por apenas alguns segundos enquanto emerge algumas vezes e nada para o longe, mas esses segundos são suficientes para indicar seu imenso tamanho. Inicialmente as pessoas pensaram que poderia ser uma baleia, mas a descrição não corresponde. A lenda dessa misteriosa criatura remonta ao século XIX e houve vários avistamentos relatados por residentes e visitantes da área ao longo dos anos. Jack Nearest, mais conhecido como Jack Sem Olhos, é um perseguidor e assassino que invade as casas das pessoas para atormentá-las e roubá-las. Esta é uma das creepypastas mais assustadoras que ganhou reconhecimento mundial em 2012. Cada vez que você entra na floresta, há uma chance de você encontrar Jack, e sim, ele é tão assustador quanto o nome sugere. A floresta em si é bastante assustadora, especialmente se você decidir explorá-la à noite. Essa pessoa fez exatamente isso e acredita ter encontrado Jack Sem Olhos, que estava olhando para ele como se estivesse saído de um filme de terror. Jack é frequentemente retratado como uma figura humanoide sem olhos, daí o nome. O que é estranho é que Jack é conhecido por sua preferência por consumir órgãos humanos, especialmente rins. De acordo com o creepypasta, ele entra furtivamente nas casas de suas vítimas à noite e remove cirurgicamente seus rins enquanto elas dormem. Você já ouviu falar de um pixie? A pixie é uma criatura mítica na cidade inglesa de Cornwall. Pode ser um elfo, uma fada ou um gnomo, e são pequenas criaturas que vivem em pântanos remotos. Um homem chamado Irving Saunders vem rastreando pixie há anos e dizem que ele as capturou na câmera várias vezes. Ele passa a noite em uma barraca no meio da mata com um amigo e eles montaram várias câmeras na área. A certa altura, ele está filmando a sua barraca e vê uma criatura que parece uma pixie andando pela floresta. Essas pequenas criaturas poderiam realmente existir e habitar as florestas da Cornualha? O que você acha? Esta é uma criatura que supera seus piores pesadelos, SCP-682, mais conhecido como réptil difícil de destruir. À primeira vista pode parecer um crocodilo comum, mas está longe de ser comum, pois suas mandíbulas são poderosas o suficiente para morder qualquer coisa. De acordo com a própria história, essa entidade SCP foi encontrada em uma praia anônima e várias fotos foram tiradas dela. A criatura é um réptil colossal com uma incrível capacidade de regeneração, tornando praticamente impossível matá-la. Você pode pensar que é apenas um lagarto gigante, mas não se engane, esta criatura pode mudar de forma, crescer e adaptar-se de formas que desafiam a explicação científica. Exibe extrema hostilidade para com todas as formas de vida e tem uma resistência quase sobrenatural às tentativas de destruição.
Segundo a lenda, SCP-682 pode sobreviver a qualquer coisa, desde choques de alta voltagem até bombas nucleares, e não apenas se adapta, ele evolui. Além disso, pode manipular sua composição biológica, absorver poderes de outras entidades e exibir habilidades que alteram a realidade. Essa criatura também nutre um ódio profundo por toda a vida e um forte desejo de exterminar todos os seres vivos da Terra. Cavernas são lugares assustadores o suficiente para muitas pessoas, especialmente se você estiver sozinho. Um homem estava explorando algumas cavernas com seu amigo em um lugar desconhecido, quando em um ponto ele se deparou com algo aterrorizante. De acordo com o homem, ele tinha visitado a caverna várias vezes e não conseguiu encontrar nada então. Mas desta vez ele viu uma figura escura com olhos brancos olhando para ele. Ele correu para seu amigo que estava mais longe, e quando eles voltaram a criatura tinha ido embora. O que poderia ter sido isso? Algumas pessoas nos comentários acham que era possivelmente um grande predador como uma pantera. O que você acha? Diz aí nos comentários. Você pode estar convencido de que a maioria dos dinossauros era gigante e andava sobre 4 patas. No entanto, muitos dinossauros eram bípedes, o que significa que se moviam sobre 2 pernas. De fato, alguns dos dinossauros mais conhecidos e icônicos, como o Tiranossauro Rex e o Velociraptor, eram exclusivamente bípedes. Agora, um vídeo está circulando na internet mostrando 2 criaturas parecidas com dinossauros caminhando ao longo de um rio congelado. Infelizmente, não há muita informação disponível sobre este vídeo, mas podemos ver que ambos se parecem com uma cabeça pontiaguda, uma corcunda nas costas e caudas longas. Segundo a história, terópodes bípedes como o T-Rex teriam sido os principais predadores, representando uma ameaça significativa para outros animais. Mas imagine se esses tipos de criaturas ainda vivessem na Terra. Isso seria bastante assustador para a humanidade. Outras pessoas nos comentários dizem que as criaturas se parecem mais com seres extraterrestres do que com dinossauros. O jantar de Natal de uma família no norte de Minnesota foi interrompido não por conflitos familiares, mas por um convidado indesejado, uma suposta criatura mítica. Esta família percebeu movimentos estranhos em seu quintal e decidiu investigar. Um dos membros da família saiu com o cachorro da família para testemunhar ninguém menos que o Sasquatch caminhando por entre as árvores ao longe. Você pode dizer imediatamente pelo comportamento do cão que ele se sente agressivo e assustado com o intruso ao mesmo tempo. Depois de alguns minutos tensos na floresta nevada, finalmente vislumbramos sua figura em fuga que corresponde à descrição. Sasquatch, também conhecido como Pé Grande, é uma criatura lendária, frequentemente descrita como um ser grande, peludo e parecido com um macaco que anda sobre 2 pernas. Está principalmente associado ao folclore norte-americano. Relatos de avistamentos do Sasquatch persistiram por décadas, com inúmeras pessoas afirmando ter encontrado ou visto a criatura. Slenderman é uma das figuras mais conhecidas do creepypasta. Ele é retratado como uma figura alta e magra, vestida com um terno preto e um rosto inexpressivo. Além disso, ele é frequentemente associado ao sequestro de crianças e causa medo e paranoia. Quando os meninos desse vídeo estão andando pelas ruas à noite, eles encontram uma figura que se assemelha muito ao Slenderman. Neste preciso momento, a tensão aumenta. O primeiro instinto dos meninos foi fugir, mas quando olharam para trás, a figura havia desaparecido repentinamente. Os 2 meninos decidem que é melhor ir para casa, mas um deles quer fazer uma pequena pausa. Este é o momento em que Slenderman de repente agarra um dos meninos do nada, e então a câmera do garoto que filma treme e o vídeo termina. Slenderman é conhecido por sua habilidade de teletransportar, hipnotizar e induzir à loucura quem o vê. O que você acha que aconteceu com os meninos? Em dezembro de 2019, 5 meninos estavam pescando com lanças em algum lugar desconhecido nas Filipinas. Como tinham pescado antes, decidiram filmar sua aventura desta vez. Enquanto todos se exibiam na câmera, de repente, ao fundo, uma estranha criatura passa. Se você olhar de perto, você pode ver uma figura escura no fundo correndo em direção ao rio. Os meninos não pareciam notar no momento, e quando eles caminham até o rio, alguns segundos depois, a estranha criatura também desapareceu. O que poderia ter sido isso? Infelizmente, também não consegui encontrar mais informações sobre este vídeo. No entanto, consegui encontrar informações de que havia uma tribo indígena chamada Tribo Batak, supostamente vivendo nas florestas profundas das Filipinas. Essa figura poderia ter sido um membro desta tribo? Ou foi uma criatura misteriosa? O que você acha?
Nas profundezas do coração das florestas espreita uma criatura tão aterrorizante que tem aparecido nos pesadelos da humanidade há séculos. SCP-323, mais conhecido como o Wendigo, não é uma mera invenção de antigos contos populares. Essa criatura, muitas vezes descrita como uma figura humanoide esquelética com chifres, é algo que você não gostaria de encontrar mesmo em seus piores pesadelos. No próximo vídeo, alguém afirma ter capturado o Wendigo nas profundezas da floresta. Esta entidade SCP possui poderes terríveis e uma natureza predatória que pode fazer tremer até caçadores mais experientes. Com a velocidade do vento, ele se move pelas florestas quase impossível de rastrear e muito menos de capturar. Sua força e agilidade são incomparáveis, dominando facilmente suas vítimas. Mas não apenas a sua força física que inspira medo. SCP-323 caça principalmente à noite e mostra um aumento perturbador na agressividade durante os meses de inverno. Ele seleciona cuidadosamente suas presas, muitas vezes visando caminhantes ou campistas solitários, isolados e vulneráveis. Depois, com uma astúcia que trai a sua natureza selvagem, persegue as suas vítimas inocentes, esperando o momento perfeito para atacar. Será que essa pessoa realmente capturou um Wendigo real diante das câmeras ou estamos lidando com um animal identificado incorretamente? Se for de fato um Wendigo da Fundação SCP, sua característica mais perturbadora é a capacidade de imitar vozes humanas. Ele usa essa habilidade para atrair caminhantes desavisados para as profundezas da floresta com gritos de socorro ou com uma voz familiar. Uma vez perto o suficiente, a fuga torna-se impossível. Com seus pertences nas costas, esta pequena criatura, parecida com um goblin, parece estar prestes a embarcar em uma jornada que mudará sua vida. Brincadeiras à parte, vamos falar sobre goblins e do que eles são capazes. Mesmo que você não acredite em goblins ou criaturas semelhantes, você pode se surpreender ao saber que esses mitos e histórias são sempre baseados em alguma verdade. Os goblins são frequentemente associados ao conceito de mundos ocultos, existindo logo além dos limites da percepção humana, e acredita-se que tenham suas próprias sociedades e costumes. Eles são frequentemente descritos como seres pequenos e travessos, com a reputação de causar problemas e pregar peças nas pessoas. Se acreditarmos no vídeo a seguir, essa pessoa conseguiu capturar um goblin real na câmera em um local desconhecido. Embora nem sempre sejam retratados como totalmente malévolos, eles são conhecidos por sua ganância e natureza territorial, com um pavio curto e uma propensão para travessuras. Eles são comumente encontrados em lugares como florestas, cavernas e áreas abandonadas, onde podem permanecer escondidos dos humanos e realizar os seus vários planos despercebidos. O que você acha que o Goblin neste vídeo está fazendo e para onde ele está indo? O que começou como um vídeo normal, filmando o filho deles, acidentalmente capturou uma criatura escondida atrás de uma árvore ao fundo. Quando os cães começam a latir, você sabe que algo está errado. A criatura espia, percebendo que foi notada e parece assustada com os latidos dos cães, depois recua mais uma vez. Nos comentários especulam que pode ser um pombeiro, uma criatura mítica do folclore da América do Sul, particularmente proeminente no Paraguai, Argentina e partes do Brasil. Também conhecido como Caraipirari ou Curupi, o pombeiro é considerado um ser travesso e às vezes malévolo. No folclore, a criatura é frequentemente descrita como um ser pequeno parecido com um gnomo, de constituição robusta e corpo peludo. Dizem que tem uma cabeça grande e olhos vermelhos ou amarelos brilhantes. O pombeiro também possui poderes sobrenaturais e está associado à natureza, principalmente florestas, campos e áreas rurais. Dizem que a criatura prega peças nas pessoas, como esconder objetos, desencaminhar as pessoas e causar distúrbios em casas e fazendas. Acredita-se que o pombeiro pode entrar nas casas sem ser notado e até sequestrar ou seduzir pessoas, principalmente mulheres e crianças. Se este fosse realmente um pombeiro, poderia estar em busca de oferendas deixadas por pessoas ou de tabaco, álcool ou doces. Se você vir essa figura bípede hiperativa e demoníaca correndo em sua direção, provavelmente ficará assustado. Ayuwoki é uma creepypasta em espanhol sobre um criptídeo inspirado em Michael Jackson que aparece no quarto de alguém tarde da noite e diz "hi hi". Deve ter sido um momento assustador para quem conseguiu capturar a figura aqui. Caso você não saiba, Ayuwoki é um termo derivado de uma má interpretação da frase "Annie, você está bem?" da música Smooth Criminal de Michael Jackson. Alguns vídeos retratam Ayuwoki como uma entidade sobrenatural que assombra casas ou aparece em lugares inesperados. Esta é certamente a versão mais assustadora de Michael Jackson que você já viu.
você pode ver a semelhança, mas parece totalmente demoníaca. O cabelo, os olhos quase esbugalhados, os dentes excessivamente afiados e o rosto pálido demais. Você consegue imaginar essa figura entrando em sua casa? Você acha que essa figura está possuída pelo próprio Michael Jackson ou por um espírito maligno? Imagine esse cenário assustador. Você e seu amigo estão cruzando uma floresta em um quadriciclo filmando as aventuras que têm juntos. No entanto, quando essa pessoa olhou para suas imagens de vídeo, notou uma figura que causou arrepios na espinha. De acordo com as pessoas nos comentários, a figura, que parece grande e assustadora, é considerada um Sasquatch. Um Sasquatch, também conhecido como Pé Grande, é uma criatura parecida com um macaco que vive nas florestas da América do Norte. Tornou-se um grande mistério ao longo dos anos se o Sasquatch ainda existe ou não, mas de tempos em tempos são relatados avistamentos de pessoas que afirmam ter encontrado a criatura mítica. Lendas sobre uma raça de pessoas pequenas aparecem na mitologia de muitos países. Uma história conta sobre pequenos nativos que às vezes são associados com a tribo Cherokee. No vídeo a seguir, uma mulher chamada Gwendolyn afirma ter encontrado pessoas pequenas. Ela está de férias em uma cabana remota e, quando ouviu barulhos à noite, pegou sua lanterna. Depois de um tempo, ela viu duas pequenas figuras escondidas atrás de uma pedra e observando-a. Mas quando ela brilhou a lanterna na rocha, as pequenas figuras desapareceram. Algumas pessoas nos comentários acreditam que eram pessoas muito míticas. Outros disseram que provavelmente eram crianças brincando. No entanto, isso torna assustador, porque quem deixa seu filho brincar lá fora à noite? Imagine um escorregador. Não um escorregador qualquer, mas um que o leve a uma viagem além dos limites da nossa realidade. Este é o SCP-1562, conhecido como o Slide. À primeira vista parece um escorregador comum de playground, mas as aparências enganam. Este escorregador guarda segredos que trazem à tona nossos medos mais profundos. Quando almas destemidas decidem deslizar pelo SCP-1562, as leis do tempo e do espaço começam a se confundir. A descida não é um simples escorregador, mas um portal para um labirinto de mundos impossíveis. Os participantes relatam paisagens bizarras que desafiam a lógica, criaturas estranhas que não existem em nenhum outro lugar e uma distorção da realidade que faz você questionar tudo o que sabia. Este escorregador não é uma sensação viral para quem gosta de emoções fortes. Não, SCP-1562 é uma anomalia que pode fazer até os nervos mais firmes estremecerem. Algumas pessoas afirmam ter encontrado esse escorregador na vida real, o que é bastante perturbador. De acordo com a história, alguns usuários não retornaram como estavam. Os seus corpos e mentes são alterados de formas que a ciência médica não consegue explicar. Mas qual é o propósito desse escorregador? É um portal ou uma armadilha? Alguns mistérios são perigosos demais para serem desvendados, especialmente aqueles que aguardam em um playground comum, porque uma vez que você desliza, não há como voltar atrás. Recentemente, um novo vídeo foi divulgado, supostamente mostrando a criatura Rake passando. De acordo com muitas pessoas, o Rake é a criatura mais assustadora que existe. Infelizmente, poucas informações são conhecidas sobre este vídeo, mas após análise, podemos ver que a criatura está nas proximidades de uma floresta, e o vídeo foi gravado com uma câmera de trilha. O que torna a criatura assustadora é sua aparência humanoide, com corpo sem pelos e membros e dedos longos. Seu tamanho é estimado em aproximadamente o mesmo que uma pessoa média. Embora haja pouca informação disponível sobre este vídeo, a criatura parece olhar brevemente para a câmera no final. Sua pele pálida e grandes olhos encovados provavelmente assustam a maioria das pessoas. Segundo a lenda, o Rake é uma criatura noturna frequentemente vista nos arredores das cidades e vilas, geralmente em áreas arborizadas ou perto de prédios abandonados. Então o fato de vê-lo passar por aqui se alinha com a lenda frequentemente contada sobre a criatura. Devemos sempre ter cautela ao explorar savanas, selvas, florestas e oceanos, pois nesse momento não somos mais os seres mais fortes da cadeia alimentar. Este é o território de outra pessoa ou de outra coisa. Adicione a essa lista um local onde os humanos ocupam uma posição consideravelmente inferior na hierarquia da natureza: as montanhas polacas. Essa pessoa estava filmando e explorando a área quando sua câmera de repente capturou uma criatura assustadora, grande demais para ser humana e monstruosa demais para ser um animal. Algumas pessoas nos comentários especularam que poderia ser o Pé Grande vagando pela área em busca de comida. A criatura subia lentamente a montanha de costas para o homem que a filmava com sua câmera. Há uma chance de estarmos olhando para o Pan Twardowski,
uma figura lendária frequentemente associada às montanhas Tatra polonesas. Ele é descrito como um feiticeiro que fez um pacto com o diabo. Segundo a lenda, a alma de Twardowski foi prometida ao diabo, mas ele conseguiu enganá-lo enviando sua alma para a lua. Acredita-se que o seu espírito ainda vagueia pelas montanhas. Ou poderia ser um Latalce, uma criatura que supostamente habita as montanhas polonesas. Dizem que esses seres têm a capacidade de se transformar em animais ou assumir formas humanas. No vídeo a seguir, Connor e alguns amigos foram explorar um deserto em algum lugar desconhecido. Por muito tempo, eles não se depararam com nada especial, mas quando chegaram ao esgoto, pareciam ouvir um som. Eles foram investigar e de repente viram uma estranha criatura saindo do esgoto. Os meninos ficaram horrorizados e fugiram. Algumas pessoas nos comentários dizem que pode ter sido encenado e que foi um de seus amigos, mas a criatura parece muito pequena e não é realmente humana. Que tipo de criatura isso deveria ter sido? Diz aí nos comentários. Robert the Doll é um famoso boneco misterioso exibido no East Martello Museum, em Key West, Flórida. A história da boneca remonta ao início do século XX. Robert Eugene Otto, artista e autor, recebeu o boneco de presente de um servo que praticava magia negra. Dizia-se que o boneco estava amaldiçoado e possuía um espírito malévolo. Nesse vídeo, um homem chamado Jonathan visita o boneco e consegue capturar um momento paranormal em que o boneco mexe a perna. Acredita-se que Robert esteja amaldiçoado e acredita-se que tirar fotos ou vídeos dele sem permissão traz azar. Diz a lenda que se você desrespeitar o boneco e fotografá-lo sem pedir permissão, poderá vivenciar uma série de acontecimentos infelizes, como acidentes, problemas financeiros ou problemas de saúde. Muitos visitantes do boneco relataram ter enviado cartas de desculpas a ele depois de passar por esses problemas. Infelizmente, não sabemos o que aconteceu quando este homem visitou o boneco, mas é bastante estranho que ele tenha capturado o boneco movendo a perna diante da câmera. Esta não foi a primeira vez que visitantes do museu relataram experiências estranhas. Certa vez, alguém visitou o museu e viu Robert mexendo em sua comida e então capturou um orbe fantasmagórico próximo a seu braço. SCP-096, mais conhecido como o Cara Tímido, não é realmente tímido como seu apelido sugere. Essa entidade é tudo menos tímida quando se trata de desencadear um terror indescritível. Um youtuber decidiu visitar um cemitério assustador às 3 da manhã e supostamente encontrou SCP-096 lá. Muitas pessoas dizem que você nunca deve olhar para o rosto dessa criatura, nem mesmo acidentalmente. Se você fizer isso, a figura silenciosa se transformará em um frenesi de violência determinada a caçar e destruir quem a viu. Quando esse youtuber estava prestes a sair do cemitério, ele viu uma criatura assustadora na janela de seu carro. Ele inicialmente não percebeu, mas quando revisou o vídeo ficou apavorado. O que também torna SCP-096 tão assustador é que nada pode detê-lo. Sua capacidade de encontrar suas presas é incomparável e sua força é sobre-humana. É a personificação de uma força imparável, um pesadelo vivo que não pode ser capturado ou visualizado. Mesmo um vislumbre de sua face pode levar a uma reação em cadeia de destruição. Enquanto algumas pessoas afirmam que a criatura no vídeo era o Cara Tímido, outros dizem que poderia ser The Rake. No entanto, The Rake é uma criatura que se tornou popular através de histórias da internet e contos de creepypasta. Descrito como uma criatura pálida e magra, com garras longas e olhos brilhantes, dizem que ele persegue e aterroriza aqueles que encontra. Se você alguma vez encontrar em um cemitério e se sentir observado, vá embora. Algumas lendas são muito reais e a curiosidade pode ser o seu último erro. Em setembro de 2018, um vídeo viralizou na Tailândia, no qual vemos uma criatura pulando por um campo gramado no acostamento de uma estrada. Um homem chamado Shanta Sitoluk, que estava dirigindo em seu carro em Luang Nanta, uma cidade no Laos, encontrou a criatura à noite perto de um grande campo e rapidamente pegou seu telefone para filmá-la. Muitas pessoas dizem que poderia ser um Gongigoi, um tipo de espírito do folclore tailandês com apenas uma perna. No vídeo, vemos que é uma criatura pequena e parece estar usando uma roupa branca com cabelo preto. De acordo com a história, o Gongigoi vive na selva e está procurando pessoas para sugar seu sangue. Se a criatura no vídeo é realmente um Gongigoi, não é claro, mas parece assustador. E eu me pergunto quem ou o que estava pulando por lá à noite. O que você acha que poderia ter sido? Ser perseguido em sua própria casa é um pesadelo para muitas pessoas, mas ser perseguido por Jeff o assassino é como estar em um filme de terror. Jeff é um personagem fictício de creepypasta retratado como um homem pálido e sem nariz,
com longos cabelos negros e um sorriso de coringa no rosto. A pior parte de Jeff é que ele gosta de assustar você e demora para te aterrorizar, como podemos ver neste vídeo onde um garoto o encontra. A origem de Jeff está em um trágico incidente em que ele foi atacado por um grupo de agressores e posteriormente levado à loucura. Ele é conhecido por suas tendências violentas e natureza sádica, muitas vezes escolhendo suas vítimas e deixando uma mensagem que diz "vá dormir". A popularidade de Jeff cresceu em 2008 através de várias antigas histórias, imagens e vídeos feitos por fãs, levando ao seu status. A aparência característica de Jeff inclui um moletom com capuz branco, calças pretas e um rosto assustador e sorridente. Infelizmente, há pouca informação disponível sobre este vídeo, mas podemos ver claramente o menino encontrando Jeff na vida real. Felizmente, o menino consegue escapar. As Filipinas abrigam um dos mitos mais assustadores, especialmente se você estiver perto das plantações. O Sigbin é uma criatura que surge à noite para sugar o sangue de suas vítimas de suas sombras. Se acreditarmos no próximo vídeo, um grupo de youtubers filipinos conseguiu capturar essa criatura na câmera. Na verdade, seu corpo sobrenatural é tão estranho que você não consegue discernir imediatamente suas características. Isso lhe dá tempo suficiente para assobiar, rosnar e rastejar assustadoramente em sua direção, até que você não tenha escolha a não ser fugir. Dizem que se assemelha a uma cabra sem chifres e tem a capacidade de se tornar invisível para os humanos. O Sigbin é conhecido por se mover principalmente para trás, com a cabeça enfiada entre as patas traseiras. Embora os avistamentos do Sigbin sejam raros, ele é considerado um monstro popular e famoso na mitologia filipina. No entanto, a pessoa neste vídeo consegue assustar a criatura de volta para as plantações, e o que aconteceu depois permanece desconhecido. Neste vídeo vemos o youtuber BKXC de mountain bike junto com um amigo em uma região montanhosa do Tibete. Em novembro de 2018, ele encontra algo que não esperava. Oh. Yeah, oh fuck. Looking. Como você viu, ele encontrou uma grande fera conhecida como jaque. A jaque é uma espécie que pertence a um grupo de bisão e do búfalo d'água e só ocorre na Ásia Central. Esses animais podem atingir 3,5 metros de comprimento e pesar 1.000 quilos. Eles são conhecidos por viverem em áreas montanhosas em altitudes de 5.000 metros. O homem sabe como colocar rapidamente sua bicicleta entre ele e o animal para que sua companheira passe. Felizmente, esses animais são relativamente amigáveis e nada aconteceu. Mas acho que você ficaria chocado quando, de repente, houvesse um animal tão grande na sua frente. Estamos em 2016 e um homem volta para casa depois de uma noitada. Ele sempre volta para casa ao som dos latidos de seus animais de estimação, ansioso para ser encontrado. Mas nessa noite em particular, tudo estava num silêncio mortal. Quando ele decidiu verificar a câmera de segurança, ele viu um bush crawler, uma criatura frequentemente retratada como uma figura humanoide coberta por cabelos emaranhados ou folhagens. Você não o verá com frequência, pois geralmente se camufla em uma folhagem densa. Dizem que habita florestas e áreas remotas, espreitando na vegetação rasteira e observando pessoas desavisadas. O rastejador de arbustos também é conhecido por sua furtividade e capacidade de se mover silenciosamente, dificultando sua detecção. O homem que encontrou essa criatura viu que ela era bastante careca, com olhos brilhantes e estava rastejando em direção ao seu galpão. E como um lobo em pele de cordeiro, parecia ter entrado sorrateiramente para comer os animais de estimação daquele homem. Imagine o seguinte, você está sozinho em uma casa abandonada à noite e de repente ouve barulhos, seguidos por uma figura assustadora subindo as escadas do andar abaixo de você. Essa criatura é conhecida como cavalo longo e é retratada como um cavalo longo e esquelético. Sua aparência é frequentemente descrita como um cavalo com pescoço alongado que se estende até um comprimento extremo. A origem do Long Horse não é clara, com várias histórias e relatos atribuindo diferentes explicações sobrenaturais ou paranormais à sua existência. Neste vídeo, uma pessoa afirma ter encontrado a entidade parecida com um cavalo na vida real, em um local abandonado em uma noite escura. Trevor Henderson é um artista e ilustrador de terror que supostamente criou o cavalo comprido. Esta é a mesma pessoa conhecida por criar Siren Head. No entanto, algumas pessoas acreditam que a criatura parecida com um cavalo foi criada com base em um avistamento real do próprio Trevor. Isso poderia explicar como essa pessoa conseguiu capturar a criatura na vida real diante das câmeras. O que torna Long Horse assustador é a sua capacidade de manipular a percepção e a realidade,
perturbando o ambiente ao seu redor. Além disso, emite um som baixo e melancólico que é ao mesmo tempo estranho e perturbador. Segundo alguns relatos, o cavalo longo é capaz de induzir alucinações e pesadelos em quem o vislumbra. Portanto, é melhor fugir o mais rápido possível se você ficar cara a cara com essa entidade. Considere-se avisado. Todos podemos concordar que um manicômio abandonado é realmente assustador. De acordo com a história, o asilo do Centro Hospitalar do Condado de Essex está vago há muito tempo e há rumores de que os corredores e quartos são assombrados. Esse grupo de caras fez uma visita ao prédio e se deparou com algo que os deixou em pânico. Como podemos ver, uma estranha criatura vem rastejando pelo corredor de 4 em direção aos meninos. Eles ficam imediatamente aterrorizados, pois não esperavam encontrar tal coisa. A criatura parecia ter membros desumanamente dobrados e rapidamente rastejou em direção a eles. Quer você acredite no sobrenatural ou não, você definitivamente ficaria chocado se tal criatura de repente viesse correndo para você. Em 2019, um usuário do Reddit chamado Jude3119 postou um vídeo de seu amigo que conseguiu capturar uma estranha criatura na câmera. Isso aconteceu em sua casa, em algum lugar em uma área arborizada na cidade americana de Nova York. O homem contou que seu cão exibia regularmente comportamento estranho à noite e decidiu montar uma câmera. O que vemos no vídeo é uma criatura bizarra caminhando em direção à floresta e então desaparecendo. Ele enviou o vídeo para seu amigo que postou do Reddit e muitas pessoas nos comentários discutiram o que a criatura poderia ter sido. Alguns acham que é apenas uma pessoa, enquanto outros acham que é um fantasma. Parece que o cachorro no canto inferior esquerdo da imagem também vê a criatura correndo. O que você acha que poderia ter sido? Me conta nos comentários. Um grupo de amigos estava acampando em um lago no meio da floresta quando de repente se depararam com um par de olhos vermelhos malévolos olhando para eles de uma criatura. Eles pensaram que era algo sobrenatural e seus corações dispararam. O que estava à espreita nas sombras, aparentemente pronto para devorá-los. Assustados, eles pularam do barco próximo para cruzar para o outro lado do lago. Mas quando estavam quase chegando à costa, perceberam que haviam deixado alguém para trás no penhasco. Os meninos gritaram para ele pular na água, pois havia uma criatura assustadora à espreita por perto. Todos pareciam estar seguros em algum momento, mas então viram a criatura de olhos vermelhos ressurgir e até parecia estar perseguindo-os. O que você acha que essa criatura poderia ser? Diz aí nos comentários. Este vídeo mostra uma jovem chamada Sheila Kelly caminhando sozinha em algum lugar em uma área remota. No entanto, sua jornada é rapidamente interrompida quando ela percebe que afinal não está sozinha. Enquanto ela continua sua jornada, ela percebe sombras peculiares atrás dela de pequenas criaturas correndo pela grama na altura dos joelhos. Uma possibilidade é que sejam pequenos animais do deserto, como roedores ou répteis, cujas sombras são projetadas pela luz solar em um ângulo baixo. A única informação conhecida sobre esse vídeo é que ele foi postado na página da mulher no Facebook, e essa é toda a informação disponível. Muitas culturas contam histórias de criaturas míticas e espíritos que habitam paisagens agrestes. Assim, não é incomum que as pessoas relatem avistamentos ou experiências com seres que existem além da nossa compreensão. De acordo com as lendas, encontrar seres sombrios pode ser ao mesmo tempo inspirador e aterrorizante. Dizem que eles aparecem como formas fugazes, muitas vezes lembrando animais ou formas humanoides, lançando sombras ameaçadoras pelas dunas. Algumas histórias os descrevem como brincalhões travessos pregando peças em viajantes desavisados que entram em seus domínios. O que você acha que essa mulher conseguiu capturar na câmera? Diz aí nos comentários. Dizem que o vídeo a seguir foi feito há mais de 10 anos e que a pessoa que está filmando parece estar andando em um cemitério. A certa altura, ele move a câmera para a esquerda e vê a criatura estranha que as pessoas acham que pode ser um alienígena ou um fantasma. Se desacelerarmos o vídeo, você poderá ver melhor. A criatura revelou ter uma cor acinzentada. Algumas pessoas acham que pode ter sido um ghoul. Um ghoul ocorre principalmente nos contos populares árabes, como uma criatura morta-viva que se alimenta de carne humana, e também pode ser frequentemente vista perto de lápides. Infelizmente, há poucas informações sobre este vídeo. O que você acha que foi? Deixe-me saber nos comentários. Você já ouviu aquelas histórias de fazendas no meio do nada, campos que deveriam ser pacíficos, mas que fazem cachorros latir? Essas pessoas foram ver o que remotamente parecia ser um animal, mas olhando mais de perto, parece ser algo parecido com um humano.
De acordo com a própria pessoa, poderia ser o Rake, uma criatura humanoide excepcionalmente longa, sem pelos e pálida. Como podemos ver, a criatura do vídeo parece rastejar com as mãos e os pés conforme descrito nas histórias. Não é surpreendente que tentem fugir o mais rápido possível. O Rake é conhecido por suas atividades noturnas, principalmente caçando e aterrorizando pessoas à noite. É descrito como um predador cruel e astuto que persegue suas vítimas e induz a medo e paranoia. A origem e os motivos do Rake variam dependendo da história, mas os encontros com ele geralmente resultam em danos psicológicos ou físicos. O que você acha que os caras desse vídeo conseguiram capturar na câmera? Poderia realmente ser essa criatura misteriosa? Uma mulher chamada Audrey Frichette estava dirigindo uma área remota florestal no Vale Gaspé, em Quebec, no Canadá, uma noite. Ela viu um alce parado na estrada e decidiu filmá-lo. No entanto, quando ela foi olhar o que gravou, ela viu algo assustador. Atrás do alce havia uma figura estranha observando o animal. Muitas pessoas nos comentários compararam a criatura ao Gollum, um personagem dos filmes do Senhor dos Anéis. Outros disseram que era o Rake, uma criatura de pele pálida que geralmente anda de 4. O que essas mulheres capturaram na câmera aqui? O que você acha? SCP-049, mais conhecido como o Doutor da Peste, é uma entidade aterrorizante com uma aparência sinistra que lembra os médicos medievais da Era da Peste Negra. Mas não se deixe enganar pela referência histórica, pois esta criatura possui poderes além de qualquer capacidade humana. Nesse vídeo, SCP-049 foi capturado pela câmera andando pelas ruas em uma noite escura. O verdadeiro horror deste ser não reside apenas na sua aparência. Possui a capacidade arrepiante de tirar a vida com nada mais do que um simples toque, após o qual submete o falecido a uma operação bizarra e antinatural. Infelizmente, pouco se sabe sobre esse vídeo, mas o fato de alguém ter conseguido capturá-lo na vida real faz você se perguntar se não é apenas ficção. O que torna a criatura ainda mais aterrorizante é a sua imprevisibilidade e o seu impulso obsessivo de curar, muitas vezes levando a explosões inesperadas de violência. Em cativeiro, SCP-049 está sujeito a restrições estritas devido à sua natureza perigosa. A interação com ele é mínima, sempre sob condições altamente controladas para evitar que o pesadelo que carrega se espalhe ainda mais. O propósito do médico da peste neste vídeo específico não é claro, mas o que você faria se o encontrasse na vida real? Diz aí nos comentários. Qual o seu personagem de creepypasta favorito? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.